Del inglés conozco poca cosa, pues solamente hablo en español, pero entiendo a los pueblos cuando dicen Yankee, go home. Olá a todas e a todos, os participantes da mesa e principalmente ao Salão do Livro Político, organizado pelas editoras Autonomia Literária, Alameda, Anita Garibaldi e Boitempo e pela PUC de São Paulo. É um prazer estar aqui. Eu preferia estar pessoalmente aí, mas eu estou enfurnado aqui no mato, escrevendo o volume 2 do livro do presidente Lula, da biografia do presidente Lula, cujo primeiro volume eu acabei de lançar. Muita gente me pergunta algo que talvez seja curiosidade de algumas das pessoas que estejam participando desse encontro, que é: por que biografar alguém? Por que contar a vida de alguém importante? Como eu trago o ranço, o cacuete profissional do jornalismo, eu tenho alguns pré-requisitos que são básicos. Em primeiro lugar, o ineditismo das informações, a importância que o personagem teve, sobretudo para a história do Brasil, embora eu tenha feito livros sobre personagens e episódios estrangeiros, e de alguma maneira, sei que parece meio cabotino, meio pretensioso, de alguma maneira contar para as pessoas, principalmente para os mais jovens, trechos, episódios, momentos da vida dessas pessoas que foram escamoteados de nós nos bancos de escola, ou por razões que não vem ao caso de discutir, ou por razões deliberadas, temas que o sistema educacional brasileiro preferiu ocultar do público. Então, muitas vezes tem gente que se surpreende que eu faça biografias de personagens tão contraditórios como Chateaubriand, que foi um símbolo do capitalismo mais selvagem que o Brasil pode ter vivido no século passado, a despeito de ter virtudes. É preciso ser honesto o suficiente para dizer que Chateaubriand não era, como muita gente gostaria que fosse, apenas um gangster, um sujeito que montou o MASP. Sabe Deus como, mas montou o MASP, que hoje é um museu público, que ele não deixou para os filhos, nem para os netos, nem para a família. Qualquer um de nós, qualquer pessoa, qualquer popular pode ir lá gratuitamente e ver, entre outros, o único Rembrandt existente no hemisfério sul. Então, não só personagens estritamente políticos, com a vida estritamente política, me seduz. Esses me seduzem mais, mas não restringem o meu foco quando eu me disponho a fazer uma biografia. Então, do mesmo jeito que tem gente que se espanta de eu ter feito Olga e ter feito Chateau, muita gente se espantou quando eu anunciei, acabei não fazendo,
quando eu anunciei que gostaria de fazer a biografia do delegado Fleury, do torturador, do monstro da ditadura militar. E as pessoas diziam, mas como? Eu vou escrever sobre Fleury. Eu acabei não escrevendo por uma única razão, porque eu descobri que, na verdade, já tinha um colega de trabalho, Percival de Souza, que foi durante longos anos exemplar repórter de polícia, já estava fazendo o livro que, se a memória não me falha, se chama Autópsia do Medo, ou algo semelhante. Comigo aconteceu uma experiência semelhante, que foi quando eu anunciei que ia, e ainda pretendo, escrever a biografia do senador Antônio Carlos Magalhães. As pessoas diziam, mas, pô, você escreveu sobre Fidel Castro, você escreveu sobre os agentes infiltrados por Cuba na extrema-direita da Flórida, e vai fazer um livro sobre ACM. E eu costumo responder o seguinte: como o que me interessa é o Brasil, jornalista que não se interessa por ACM está na profissão errada. Tem que mudar, tem que ser, sei lá, operador de bolsa ou algo semelhante. Então, Paulo Coelho, por exemplo. Por que Paulo Coelho? Paulo Coelho é um personagem, primeiro, que a vida dele, independentemente do que cada um de nós, cada um de vocês acha, da obra dele, a vida do Paulo Coelho é uma sucessão de tragédias humanas e pessoais, em todos os sentidos: religioso, familiar, sexual, relação com droga, e passa, de alguma maneira, pela ditadura militar. Ele foi torturado de uma maneira brutal. Ele foi preso 2 vezes pelo boicote, uma vez pelo Exército, no Paraná, no interior do Paraná, em Ponta Grossa, e depois pelo DOI-CODE, no Rio de Janeiro. Foi colocado numa sala fechada, congelada, por um erro, porque na cabeça dos milicos imbecis, a expressão que ele e o Raul Seixas criaram da sociedade alternativa, que era uma coisa mais de bicho grilo, mais de gente que estava envolvida com uma mudança da sociedade do ponto de vista interior, os milicos achavam que era proposta socialista e fizeram diabo com ele. Então, tem muita gente que não leu o Paulo Coelho, gente que não gosta da obra do Paulo Coelho. São poucas pessoas, vocês sabem, né? Paulo Coelho vendeu 300 milhões de exemplares de livros no mundo inteiro. Mas tem muita gente que não gosta da obra dele, portanto não lê o livro supondo que seja um livro sobre a obra dele. É um livro sobre ele, sobre o personagem Paulo Coelho. O que une figuras tão diferentes, tão díspares? Retratos do Brasil, sabe? É um quebra-cabeça, é um puzzle. Em que você vai juntando, você tem claro, é sempre pretensioso dizer isso, mas é uma maneira de contar um Brasil sob vários pontos de vista, e às vezes até coisas ocorridas no Brasil e que não são coisas estrito sensu brasileiras, como, por exemplo, o livro Corações Sujos, que é a história de uma guerra interna na colônia japonesa
na comunidade, colônia errado, na comunidade japonesa de imigrantes que vieram para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Tem que ver com o Brasil? Tem paralelamente que ver com o Brasil. Na verdade, tem mais que ver com o fundamentalismo, eu diria quase religioso, de uma corrente da comunidade japonesa. E aí doeu com o Lula. Doeu com o Lula, que eu acabei de lançar e que, para minha alegria, não por vaidade, mas por achar que estou dando uma contribuição para as pessoas entenderem melhor o Brasil, eu na verdade, estou cercando o Lula tem 40 anos. Eu fiquei amigo dele nos anos 70, quando, na época das greves, acompanhei de perto as greves, junto com outros deputados, como Eduardo Suplicy, Geraldinho Siqueira, Sérgio Santos, Perdido Soares. A gente aproveitava o privilégio, digamos assim, de ser deputado, de ter um carro oficial, de ter uma identificação de deputado, e passamos madrugadas nos piquetes, no ABC, para tentar, se não impedir, pelo menos testemunhar a brutalidade da repressão contra os grevistas. Isso acabou me aproximando dele. Aí ele criou o PT, eu não fui para o PT, eu era do velho MDB, mas não era do Partidão, não. Tem muita gente que acha que eu era do Partidão, não era, não. Nenhum problema que fosse, mas não era. Tinha relações próximas, tinha aquilo que o Fernando Henrique Cardoso chama de um pé na cozinha, mas nunca tive nenhuma filiação e nem segui orientação. Várias vezes tive divergências com os meus amigos do Partidão. Quando o Lula foi eleito, bom, aí começaram as campanhas, o Lula foi para um lado, eu fui para o outro. Não perdemos a relação fraterna, mas quando ele... Não votei nele na primeira campanha para presidente, votei no Dr. Ulisses Guimarães, de quem, aliás, eu estava ajudando, eu estava ajudando a fazer programa de governo na área de cultura e de educação. O Lula, votei nele no segundo turno, contra o Collor, claro, e depois votei nele em todas as outras candidaturas a presidente da República. Como eu sou o oposto daquilo que o Itamar Franco chamava de percevejo de palácio, eu detesto solenidade, gravata, terno, essas coisas, e detesto, sobretudo, o ambiente palaciano, aquela coisa de reverências, excelência e bate-continência e tal. Talvez tenha até me levado a ficar tão pouco tempo na política como deputado, como secretário, mas eu acabei diminuindo a frequência da minha relação com o Lula. Para vocês terem uma ideia, eu, nos 3 mandatos do Lula, nos 2 mandatos do Lula, 8 anos, portanto, eu estive 3 vezes com ele por razões estritamente profissionais. A primeira, quando Dona Marisa, no Dia Internacional da Mulher, resolveu fazer um negócio muito bonito, muito delicado, que foi exibir para as mulheres que trabalhavam no
Palácio do Planalto, da mais alta hierarquia, ministra e tal, até as moças que limpavam o chão ali, as faxineiras. Ela resolveu fazer uma sessão de cinema com o Olga e convidou a mim e a Camila Morgado, que é a atriz que faz o papel da Olga no filme, nos convidou para ir ao Palácio fazer uma falinha antes ou depois da exibição do filme. E eu tive a oportunidade de tomar um café com o presidente. Depois eu estive com ele para fazer uma entrevista para uma revista do Oscar Niemeyer, aliás, uma entrevista que adquiriu uma importância adicional e inesperada para mim, que é quando ele, pela primeira vez, diz que a candidata dele, a sua própria sucessão, ia ser Dilma Rousseff. E o terceiro encontro que eu tive com ele foi também casual. Ele precisava arrumar um lugar que a imprensa não identificasse para um encontro, uma reunião reservada dele com o Brizola, com o Lupe, que já era dirigente do PDT, ele, Brizola, Lupe, Zé Dirceu e Marta Suplicy, talvez, não me lembro, para fazer uma tentativa de aliança entre PT e PMDB, PT e PDT, que acabou não dando certo. Não vi mais, tá? Mas desde que ele se elegeu da primeira vez, eu bati na porta dele para perguntar o seguinte: vamos fazer uma biografia? Ele, neca. Quando ele se reelegeu, eu voltei. Bati de novo na porta dele e ele não topou. Passados muitos anos, ele já não era mais presidente. No primeiro ano pós-presidência, a Dilma já presidente da República, ele tomou a iniciativa de mandar me procurar. Pediu que o saudoso, querido Ottoni me achasse. Eu estava perdido no mundo com a minha neta, para dizer que ele topava. O livro ia ser diferente do que foi. O livro ia começar com a prisão dele em 1980, que eu testemunhei, e ia terminar com o fim do segundo mandato dele, na hora que ele punha a faixa na Dilma, a faixa presidencial. Mas aí eu acabei sendo testemunha casual de estar ao lado dele, tipo um privilégio de estar ao lado dele, mesmo não sendo do PT, de estar ao lado dele durante toda a tragédia que levou ao golpe contra Dilma, que levou à prisão dele, que levou à libertação dele e que levou à candidatura dele a presidente da República, essa que nós estamos agora vivendo aqui. Então, a história do Lula é uma história difícil de escrever, porque quando você tem uma relação afetiva e, sobretudo, quando você tem uma admiração política, você sofre, vive conflitos éticos, sabe? Agora, aí acaba valendo mais a minha alma de jornalista. Eu me lembro de uma passagem junto com ele. Nós estávamos viajando para a Índia e ele falando, ele é um presente para um repórter, porque ele fala. Tem político que não fala, ele fala, ele é muito verbal. E chegou uma hora que eu disse para ele, falei: presidente, eu estou aqui do seu lado, o senhor está falando coisas aí
eu estou escrevendo um livro a seu respeito. Quais são os limites? Há algum limite? Ele disse, cuida do seu livro que eu cuido da minha vida. E uma coisa que muito pouca gente sabe é que o Lula não leu uma sílaba do livro, uma vírgula. Eu nunca perguntei a ele, posso ou não posso dar isso? Posso ou não posso perguntar aquilo? O que reforça, na verdade, um único bem que eu adquiri em 60 anos de profissão, que é a minha independência. Foi assim que eu fiz o primeiro tomo e é assim que eu vou fazer o segundo tomo. É mais difícil, sim, fazer uma biografia do Lula, que é um personagem sobre o qual tem centenas de livros, centenas. Quem se der a pachorra de ler no final do tomo 1, vai ver a quantidade de livros que eu consultei, que eu fui obrigado a ler. Então é muito difícil você dar informações para o leitor sobre um personagem a respeito do qual tanta gente em tantos lugares do Brasil e do mundo se dedicou a pesquisar, mergulhar, entrevistar. É um negócio inacreditável. Mas valeu a pena. Valeu, eu fiquei muito feliz com o livro. Aparentemente os leitores também, o livro, poucos meses aí, já vendeu 100 mil exemplares, o que é, para o padrão brasileiro, não sou nenhum Paulo Coelho, que vende 200 milhões de exemplares. Se somar tudo que eu já vendi no mundo inteiro, não dá nem 5% do que o Paulo vendeu, mas o sucesso do livro do Lula aqui no Brasil me gratificou muito. Não por vaidade, honestamente, falo com toda sinceridade, não por vaidade, mas pela possibilidade de ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor quem é ele e qual é o Brasil que ele está transformando.